E aí, beleza? Eu sou o João Pedro e está começando mais um Conexão Universitária. É isso mesmo, João. E no programa de hoje, você que está aí em casa irá conferir algumas produções dos alunos da FAMETRO. Eu sou Emanuele Silva e já estamos no ar. Como vocês já sabem, o nosso programa tem o objetivo de fazer mostras documentais nos estudantes do curso de jornalismo da FAMETRO, trazendo para mais perto de você as diferenças que tanto enriquecem a nossa região. E na edição de hoje, você irá conferir 2 documentários que retratam o meio ambiente. Um dos grandes cineastas do cinema mundial, o Werner Herzog, trouxe em várias de suas obras justamente a questão do homem e da natureza. Nós, diante dela, os nossos deveres e as nossas obrigações. Mas será que a gente anda respeitando isso mesmo? Fique agora com Lixo, o inimigo da vizinhança, o documentário produzido por Juliana Neves e Marcos Dantas, que destaca o impacto causado pelo descarte incorreto de lixo que muitas das vezes vão parar nas comunidades da cidade de Manaus. Vamos dar uma olhada? Pegue o mapa e dê uma olhada. A Amazônia ocupa quase 60% do território brasileiro. Isso mesmo, mais da metade do Brasil é Amazônia. 1/3 do total de árvores e 20% da água doce do mundo estão aqui. Situada no coração da mata, Manaus mistura a beleza natural da floresta amazônica com uma atmosfera urbana cheia de casarões históricos e construções modernas. Por isso, já foi conhecida como o Paris dos Trópicos e atualmente atrai turistas do mundo inteiro. Quem vem passear em Manaus quer ficar. Só que é somente a 9 minutos daqui. A realidade é bem diferente. O Igarapé de Educando, ele é formado pelo Igarapé do 40 e pelo Igarapé do Mestre Chico. Esses 2 igarapés juntos, eles percorrem mais de 30 bairros e desaguam aqui formando o Igarapé de Educando, né? E até início dos anos 80 era a nossa área de lazer. Essas águas eram cristalinas, não havia lixo, não havia poluição e nós podíamos nos banhar, pescar e até beber dessa água. A maior dificuldade do pessoal daqui é a condição financeira, né? Que a própria condição financeira já os sentencia a continuar morando aqui, né? E é uma carência não só financeira, mas uma carência de cultura, uma carência de estudo, né? Uma carência também de falta de atenção, né, das entidades públicas, porque gasta-se dinheiro com tantas outras coisas e não prioriza dar moradias dignas para o povo que habita não só no Igarapé de Educando, é claro, mas em todas as margens dos igarapés da cidade de Manaus. Aí as crianças às vezes adoecem aqui, né, dessas coceiras que dá, vem da gripe, né. Só, meu Deus, só Jesus mesmo aqui nesse lugar, né. E peço tanto a Deus que um dia o governador, alguém olhasse pela gente aqui, né, tirasse a gente daqui, né, porque aqui não é uma moradia muito boa pra gente morar aqui. Nós estamos aqui porque nós não temos pra onde ir. O nome do projeto é Hip Art. Hip Art reusa. Hip Art porque nós moramos na beira do hip rap, né? E reusa porque a gente aprendeu a restaurar e reciclar. Então ficou o nome que nós achamos mais fácil para chamar é reusa. O objetivo do projeto Hip Art foi de tirar mulheres da ansiosidade e ensinar uma profissão para elas, para que elas não ficassem dependendo do homem. A comunidade ela tem mais consciência. Hoje ela tem mais consciência, né, que existe um trabalho dentro do bairro e precisa ser feito essa reciclagem, né? Precisa trabalhar com a pessoa, porque a limpeza já tem que vir de dentro de casa. A gente tem que fazer a limpeza dentro da casa da gente. Então, a comunidade mudou nesse sistema, que ele já sabe, já tem aquela consciência. Hoje o projeto tem muita visualização, ele tem respeito da comunidade
então já deu meio caminho andado. Então o projeto cresceu muito. A comunidade, ela traz as suas garrafas, seus papelão, seu papel, todos eles trazem para dentro do PEV. A gente faz essa triagem e o que fica aí para nós que dá para aproveitar, como garrafa PET, um papelão que seja um papelão limpo, a gente arrecada para dentro da sede para fazer o nosso artesanato. O PEV, essa casinha que vocês estão vendo aqui, é uma lixeira disfarçada, né? Que só recebe papelão, garrafa PET, CD, algumas coisas que dá para aproveitar, né? Além desse trabalho feito da camisa da Bemol, desses fios de malha, a gente trabalha também com um isqueiro que vocês já não usam mais em casa, né? A BIC teve essa brilhante ideia de fazer essa parceria com a gente, de receber todos os isqueiros que não estão mais sendo usados em casa, que fica ali, a gente joga no lixo. Então, não é mais para jogar no lixo. O Reusa recolhe todos esses isqueiros e manda de volta para a fábrica BIC, que ela vai dar um destino correto para eles. Pode vir aqui pra frente, bora Araújo. Vem, amiga, tu também. Bora, Bruno, Príncipe Jagobe. Rapidinho. Nesses 7 anos de remada, é a segunda vez que a gente sai da Marina do Davi. E isso até encorajou a gente a começar a criar mecanismos, de começar a desenvolver atividades em outros pontos da cidade. Então daqui a pouco vocês vão começar a pegar umas ferradas, tá? Tá tudo bem. A gente costuma dizer que tem a responsabilidade compartilhada, sabe? A sociedade tem um papel de consumir, mas a indústria ela também tem um papel de resgatar esse resíduo. Então a gente precisa criar mecanismo de fechar essa torneira, principalmente quando a gente fala de resíduo que não tem reciclabilidade. Bom, participar do remado ambiental é muito importante, porque a gente, querendo ou não, induz as pessoas a não jogarem lixo nos rios, a não fazerem com que o ambiente fique mais degradado, né? Diz pra gente qual foi o lixo mais bizarro que você encontrou até agora? Geladeira inteira, sofá, muito brinquedo, muita embalagem de cosmético também das grandes marcas nacionais. Objetos eróticos também dentro da água. Muitas pessoas não conseguem enxergar ou fingem, né, que aquele lixo não pertence a elas ou que existe um fora, né? Mas o impacto na minha vida foi muito grande, né? Depois disso, já fazem 5 anos que eu sou voluntário na remada ambiental e na minha casa a gente já tem a nossa coleta seletiva do plástico, do metal, do vidro. Já vão tudo para cooperativas, né, para poder esse resíduo que a minha família, né, gera, não vá para o aterro sanitário. O plástico ele é insubstituível. Não tem como acabar com ele. O que precisa ser feita é gestão. E essa gestão ela é feita em comunhão. Quando você fala em esgotamento sanitário, você pensa desde a coleta desse esgoto até o tratamento, até a disposição. Nessas 3 etapas, os resíduos sólidos podem vir a atrapalhar. A população ela tem um dos papéis principais no saneamento básico, desde a captação e tratamento de água até a disposição do esgoto tratado no corpo receptor. As tubulações de esgoto tendem a não ser tão grandes, né? São tubulações de diâmetro pequeno. Então, às vezes, um acúmulo desses materiais acabam destruindo uma rede inteira, fazendo com que o esgoto acabe voltando para essas casas das pessoas e causando grande incômodo. A participação na sociedade ela é importante baseado nisso. Aqui, ó. Não é não? Aqui, ó. Vai lá. Esse rapazinho aqui. Morador daqui. Ele veio sozinho aqui com a gente. E a chave tá aqui, o futuro tá aqui. São eles. Uma cidade conectada por suas águas,
se conecta também por seus problemas. Suas dificuldades de lidar com esses problemas fazem com que desconhecidos se conectem. Dessas conexões brota a esperança de que um dia todos entendam que estamos conectados o tempo todo, por bem ou por mal. Subida do nível do rio deixa aparente um outro problema. A tragédia de chuvas e deslizamento de terra lá em Manaus deixou pelo menos 8 pessoas mortas. O corpo de bombeiros lá do Amazonas, 4 são adultos e outros 4 são crianças. A gente vai para Manaus, o Vitor Mazu. Manter em pé o que resta não basta. Já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais. Uivos, murmúrios, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Manter em pé o que resta não basta. Que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta. Já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói. Que o coração não destrói. Respeitar a floresta. Respeitar a floresta. Replantar a floresta. Que o coração não destrói. Replantar a floresta, coração não destrói, que o coração não destrói. Que produção necessária, né, pessoal? E você aí de casa, já fez a sua parte de preservação do meio ambiente? Aqui no estúdio com a gente está a Juliana, ela que fez parte da produção desse documentário de extrema importância. Juliana, conta pra gente como foi estudar esse tema para produzir de forma que as pessoas fossem impactadas e incentivadas a fazer o seu papel de cuidar do meio ambiente. Olha, estudar, a gente não consegue estudar tudo para estar preparado para na hora da prática mesmo. A gente acaba aprendendo muito a campo. A gente aprende técnica de como fazer uma entrevista, de como gravar um melhor ângulo, mas a realidade a gente só aprende lá mesmo. Então, é vivenciando com as pessoas, é escutando histórias. Então, a gente literalmente estuda a pauta lá. A gente senta, conversa, entende qual que é o seu problema. Qual que é o maior problema? A gente está falando sobre o lixo. E qual que é o problema do lixo na sua vida? Tudo partia daí, dessa pergunta. E o objetivo de vocês com a produção, exatamente, era chegar em que conclusão? Era exatamente falar do impacto do lixo na vida dessas pessoas, porque muitas das vezes a gente julga que o responsável pelo aquele lixo ao redor do igarapé é quem está ali, quem está morando ali. E não, é toda uma cadeia. Se eu jogo lixo na região do centro, que vão dizer não tem o igarapé, vai refletir lá no igarapé. Então é todo um ciclo, todo mundo faz parte, tem a sua culpa. Então se a gente deixa de jogar, a gente também está ajudando quem está morando lá. Então não é só prejudicial para quem está morando lá. Porque se entope um bueiro, se entope um hip-hop, tudo isso tem consequências para todo mundo. E acaba tendo em relação também para a Amazônia em si. É verdade. E qual foi as maiores assim, dificuldades que vocês tiveram? Os aprendizados também, já que tu falou que vocês aprenderam bastante em campo, qual foi assim, o aprendizado que tu teve que tu vai levar para a vida, digamos? Olha, a gente, quando vai a campo, a gente conhece uma realidade muito diferente da nossa. Verdade. Não estou falando só em questão de dignidade de moradia, mas também de saúde, financeira.
E todo mundo que a gente conversava assim para entender melhor o problema, muitos deles falavam, a gente tem muita dificuldade em dinheiro. Então, por isso, muitas das vezes, falta uma educação ambiental para eles. Então, a gente aprende que sim, a educação ambiental ela é muito importante e ela faz total diferença. Porque muitos deles jogam as coisas pela sua janela, mas não entendem a proporção daquele problema, que pode gerar um problema. Então, isso é o maior aprendizado que a gente tem, é que a educação ambiental, sim, é muito importante. E milhares de outras coisas que a gente aprende de vivência mesmo, mas assim, de como ser recepcionado pelas pessoas, é uma experiência, assim, incrível em relação a recepcionar eles. E essa produção foi feita por tu e quantos alunos mais? O roteiro foi por mim e pelo Marcos Dantas, e as imagens são minha e também da Beatriz Brasílio. E aí toda a questão da montagem, tudo, a edição foi feita por mim e pelo Marcos, que ele também participou de tudo aí. Então, meio que todo mundo participou de tudo, então tá tudo em paz. E qual é o significado que traz para vocês serem reconhecidos aqui no Conexão Universitária? E pra gente, assim, eu trago todos os sentimentos da equipe, que é um grande prazer estar aqui com vocês, contando dessa história, é um trabalho universitário que está saindo da universidade. Porque eu tenho um professor que ele diz, que é o Romulo, ele sempre diz que o documentário ele é feito para ser assistido. E se ele sai da sala de aula, se ele sai do ambiente universitário, e ele está indo para fora, pessoas estão assistindo, ele está cumprindo o propósito dele de documentário. Então, essa é a maior satisfação nossa, é que o nosso documentário esteja sendo assistido. Por várias outras pessoas, né? Não só aqui na faculdade. E, inclusive, as pessoas que estão em casa puderem conferir um pouco da produção de vocês, entender um pouco mais sobre esses impactos que são causados na sociedade, nas comunidades. Então, você que está aí em casa, você tem que pensar nessa situação. E se eu jogar o lixo, como é que vai ser impactado na vida da outra pessoa? Pode não impactar você, mas vai impactar ali uma outra pessoa que pode passar por algumas dificuldades. Eu e a Juliana, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a disponibilidade, toda a conversa que a gente teve e desejo parabéns também pela produção que você teve, que foi uma produção incrível. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Esse é um trabalho de muito estudo, muita técnica na faculdade que a gente colocou em prática. E também a vida nos ensinando sobre educação ambiental, sobre a importância de jogar o lixo no local certo. E é isso. O segundo documentário de hoje é uma produção de uma turma supervisionada por um dos nossos professores, Rômulo Araújo, para o projeto de extensão da faculdade. O documentário Parque Estadual Sumaúma destaca o descaso que o local vem sofrendo por parte das autoridades. O que antes era um local de lazer, aprendizado e preservação, agora está abandonado, é alvo de vandalismo, criminalidade e poluição. Vamos dar uma conferida, né? Mas infelizmente, já se faz mais de 20 anos, né, e a gente não vê isso. Parece que o Estado não consegue ver, né, a importância disso tudo. Nós lutamos, conseguimos que o parque fosse criado por decreto, porém, a nossa decepção é de ver este parque fechado. A gente procura os órgãos, a gente ouve promessas, mas a concretização não acontece. E a gente não consegue compreender por que esse abandono. E eu pergunto, fica aqui a pergunta, por que o abandono do Parque Estadual Sumaúma? O meu nome é Agenor Vicente da Silva, eu sou o vice-presidente do Instituto Sumaúma, né? A minha formação acadêmica, eu sou biólogo, né? E hoje sou aposentado, trabalhei durante 40 anos no IBAMA, né? Quando nós propusemos a criação do Parque Sumaúma, eu ainda estava trabalhando no IBAMA ainda. Para você ter uma ideia, quando foi proposta a criação do Parque Sumaúma, a lei não previa a criação de parques urbanos. Foi depois que o Parque Sumaúma foi criado, que foi criado uma emenda na lei que incluísse os parques urbanos. O Parque Sumaúma é o único parque urbano do estado do Amazonas. Agora, essa expressão Sumaúma é uma expressão que veio da etnia Aimara, que era um braço dos Incas, que significa muita água. Essa área, quando a cidade se expandiu, ela ficou esquecida aqui, né? Eram 60 hectares esquecida.
né? E no ano de 2000, né, eu vim morar na Cidade Nova e vi essa área. Tinha um colega meu que trabalhava no INPA, que ele cuidava de macacos, né? E eu vim visitar essa área e falei para ele, vamos transformar isso num parque? E aí ele falou, você está ficando doido, né? Isso aqui tem tantos olhos em cima disso aqui que você nem imagina. Eu disse, mas se você me ajuda, né, tanto o INPA quanto a universidade me ajudar, a gente transforma isso num parque, porque a cidade de Manaus, ela está implantada dentro da maior floresta tropical do mundo e as pessoas não têm noção, né, principalmente os estudantes não têm noção do que é a floresta. Então a ideia primeira era transformar isso num parque e trazer as crianças para cá, para preparar essas crianças, os futuros administradores do parque. E com isso mostrar a importância da árvore, mostrar por que a árvore é importante. E a partir dali nós começamos então um trabalho de visitas nas igrejas, né, na comunidade, dando palestras e mostrando a importância da criação do parque. E foi durante 3 anos, né, a gente fazia café da manhã, trouxemos na época o prefeito, né, porque a gente achava que o terreno pertencia ao município. Só depois de muito tempo que eu tive um contato com outro político, não é? E eu contei a história para ele, e ele disse não, ele chamou a equipe dele e viu que na verdade não se tratava de solo municipal, e sim estadual. E foi aí que o parque, quem era o governador na época era Eduardo Braga, né? E no dia que veio a inauguração, Eduardo Braga estava doente, então veio o Aziz, que era o vice, né? E assim foi feito, o parque foi criado de fato, de direito. A nossa luta começou no ano 2000, né? E no dia 5 de setembro de 2003 foi assinado, aliás, o decreto que inaugurava o Parque Estadual Sumaúma. Na época eu era funcionário do IBAMA, sou aliás funcionário do IBAMA e chefiava a fiscalização do IBAMA na época, né? E aqui nós tivemos várias invasões, né? de empresas, de pessoas, entendeu? E pessoas tirando árvores, tirando pau de escora, com motosserra, etc, etc. Existia muitas pessoas que adentravam aqui, né, para cortar as árvores e tirar madeira, né, de motosserra. Então, muito depois que o parque foi criado, não é, a gente tinha essas invasões todinhas. O parque é cheio de fruteiras, como açaí, como patoá, como buriti, não é? Então, as pessoas vinham para cá e cortavam as árvores para tirar esses frutos, né? E aí, como o Estado não colocou um guarda-parque, não colocou uma empresa para guardar o patrimônio, nós, da comunidade, é quem pagávamos 2 pessoas para cuidar da área. E a nossa ideia exatamente era essa, quer dizer, trazer as crianças para cá, né, para que essas aulas fossem dadas, para que eles tivessem noção, né, da importância da árvore, e quem sabe lá na frente eles ser os governadores, os políticos que tomam conta do Estado, né? Mas infelizmente já se faz mais de 20 anos, né, e a gente não vê isso. Parece que o Estado não consegue ver, né, a importância disso tudo. Meu nome é Antônio Augusto de Oliveira Leite. Sou licenciado em Filosofia e também sou gestor ambiental. O parque foi uma conquista muito importante da comunidade aqui da Cidade Nova. E quando eu cheguei aqui, há 40 anos, eu percebi que haviam vários fragmentos florestais, vários remanescentes de floresta que ficaram após a construção do conjunto. A gente começou a se preocupar em aproveitar esses fragmentos. Eles eram importantes porque eles influenciavam muito na qualidade do clima. Então, quando eu conheci o Agenor, já iniciando o ano 2000, eu fui convidado para participar deste processo de luta que a gente queria conservar ou transformar esse fragmento em parque. E aí começou esse processo, essa luta, levando essa proposta para o poder público, para que esse parque fosse criado por lei, por decreto, fosse municipal ou estadual, acabou sendo por decreto estadual. Justamente era um documento que pudesse respaldar a existência desse parque. E então, a finalidade
da criação desse parque, tanto era para preservar os atributos naturais que já existiam aqui, como, por exemplo, a floresta, existia a fauna, não era muito, mas ainda tinha bastante fauna, os recursos hídricos, aqui tem 2 nascentes. Então, por todos esses motivos, era a razão para que a gente pudesse ver esse parque realmente funcionando. E no dia 5 de setembro de 2003, conseguimos que a autoridade viesse até aqui e assinasse o decreto criando o Parque Sumaúma, em homenagem à Samaumeira Mãe que nós temos aqui dentro, uma árvore de mais de 40 metros. É preciso que o cidadão, que as pessoas se envolvam e busquem, lutem pelos seus direitos. Nós lutamos, conseguimos que o parque fosse criado por decreto, porém, a nossa decepção é de ver este parque fechado. Então, o Parque Sumaúma representa tudo isso para nós, algo muito importante, que infelizmente a sociedade, de um modo geral, não tem essa percepção e muito mais os governantes, porque um espaço desse é um espaço privilegiado, não é toda a cidade que tem, não é todo o bairro que tem. Então a população deveria se envolver mais, buscar mais, conhecer mais e reivindicar mais junto ao poder público estadual, que insiste em não enxergar e não ver o potencial que pode ser dado às crianças neste espaço de floresta de 52,8 hectares de floresta que nós temos aqui na Zona Norte. E colocamos assim o nome Instituto Sumaúma justamente para representar o vínculo, né? O vínculo que nós temos com este lugar. Então, a Sumaúma, a Samaumeira é a nossa bandeira de luta para dizer para a população que nós precisamos cuidar do espaço onde vivemos, onde moramos, precisamos cuidar da natureza, porque sem a natureza a vida humana não é possível, nenhum animal consegue viver sem a natureza. Sou Nilza Brasil Leite, sou agente ambiental voluntária e sou com formação professora e gestora ambiental. O Parque Sumaúma precisa de um olhar do Estado, porque nós estamos aqui como voluntários e fazemos a nossa parte, mas não temos aquele apoio como gostaríamos de ter, né? Então a vizinhança ela fica incomodada por causa da falta de segurança e há muito roubo nas casas ao lado e qualquer coisa eles correm para cá para se esconder, os ladrões, né? E nós queremos que tenha esse olhar do Estado, essa preocupação, essa sensibilidade pelo meio ambiente que está faltando. Porque nós, graças a Deus, nós temos. Há mais de 20 anos, estamos um grupo aqui com 17 pessoas do Instituto Sumaúma, do qual eu faço parte, e a gente não vê. Tem reunião, mas as promessas são muitas, mas a realidade é outra. A estrutura que está se acabando, a casa do visitante tem que melhorar muito, a estrutura praticamente está quase caindo, né? A gente se vê pelo telhado. E também a segurança está faltando muito. Vimos que há poucas horas visitando ali as trilhas, vimos muito resíduo de roubo de açaí. Também aqui a infraestrutura que não temos bebedouro, está faltando esse bebedouro. Também aqui é fechado a biblioteca, não dá oportunidade de a gente fazer uma reunião ultimamente porque não tem gestão. É isso que está faltando. Então, nós queremos que a realidade seja como é favorável para o parque, para ser visitado pela comunidade, com mais segurança e mais infraestrutura também, né? O Parque Sumaúma, para mim, depois que eu acabei de fazer meu curso, que eu queria eu era simplesmente um agente ambiental. Mas depois que eu fiz o curso de gestão, eu vi que era muito mais daqui, na expectativa era muito mais. Então, eu também tenho aquele amor, aquela dedicação. Eu chego aqui no Parque Sumaúma, esqueço dos problemas, até dos problemas normais que a gente tem no dia a dia. Então aqui é um paraíso. Principalmente se fosse ainda mais cuidado, seria bem melhor, porque nós temos essa vontade também de cuidar, porque estamos aqui sempre. Mas o apoio do Estado está faltando. Aqui nós temos o garapé goiabinha, né, que nasce aqui dentro do parque, né? Então esse garapé passa e a gente
Eu, por exemplo, eu sou apaixonada pelas águas, né? Porque eu sei que sem água a gente não vive, então a gente tem que cuidar desse garapé. Não só nós aqui do Instituto Suma Uma, do parque, mas todas as pessoas que moram ao redor em torno do parque, né? De não poluir, né? Porque, inclusive, ele já está um pouco poluído, né? Mas a gente tomar conta né, do garapé, porque sem água nós não vivemos, nem os animais, nem as plantas, né? Nós dependemos dela, né? Então, para mim é uma coisa muito importante essa questão das águas. É essa poluição, né, que a gente encontrou agora lá nas trilhas, né, o lixo que as pessoas, além de tirar as frutas, açaí, as tucumãs, abacaba, todas as frutas, né, que essas frutas elas para alimentação dos animais, né, que tem aqui dentro, porque sabe que os animais dependem dessas frutas. Então as pessoas ainda vêm, invadem, ainda cortam os pés de açaí para tirar, né, então, e deixa o lixo lá, né, a destruição, né, das garrafas PET, todo o lixo lá que eles vêm e levam e ainda deixam o lixo lá dentro, roupas, né? Encontramos roupa lá dentro, a gente já encontrou malhadeira lá no Tarrafa, aliás, lá no Igarapé, quando a gente foi outras vezes, né? O Igarapé, ele é maiorzinho para ali para baixo de baixo, então a gente já encontrou isso, né? Então muitas coisas, né, que a gente precisa aqui desse parque, e a gente, né, fica com medo também porque eles roubam as cercas, e a parte de esquerda que eles invadem dentro do parque, né, as casas que são na parte de cima, cada vez eles estão botando lá para dentro e invade lá a cerca e entra e faz o que quer lá dentro, né, joga lixo, leva as frutas, e a segurança, né, que a gente não tem, porque a gente fica com medo de encontrar uma pessoa aí dentro dessa mata, né, inclusive a gente nunca vai só, né, tem que sempre de várias pessoas, acompanhado. Aqui a gente descia, antigamente eu descia, aqui vinha a pé, agora eu já não venho mais, porque a gente não tem mais segurança, a gente fica com medo, né? Não é isso. Eu sou Fátima Barbosa, sou agente ambiental voluntária e faço parte do Instituto Suma Uma. Nós gostaríamos de saber, né, por que essa falta de gestão aqui no parque, né? Um espaço que foi criado, que foi uma luta, né, da sociedade civil para criar esse parque, né? E depois que esse parque foi criado, a gente achava que o problema estava resolvido, né? Finalmente tinha sido atendido. Só que o maior problema hoje é a manutenção do parque. A gente não entende por que esse abandono, por que essa falta de atenção com o parque. É uma reserva que fica aqui dentro da cidade, que pode fazer parte da rota turística, né? Tem um turista que vem para a cidade que não tem condições de ir visitar outras áreas mais distantes. Nós temos uma reserva aqui dentro, gente, aqui dentro da cidade. As pessoas estão entrando aqui por falta de segurança, entram, se apropriam, né? Furtam o alimento do animal, isso é inadmissível. A gente tem relato aqui da vizinhança que o sauim de coleira está se aproximando das casas em busca de alimento. Isso não é justo, porque o alimento dele tem que estar aqui. E uma vez que o animal é exposto, que ele vai procurar alimento na vizinhança, ele está exposto a ser capturado, a questão do tráfico de animais. Então a pessoa pode estar sendo legal com o animal, alimentando ele, mas também esse alimento não é adequado, o alimento dele é um alimento natural. Não é um alimento doméstico nosso, né? E a gente até agradece as pessoas que fazem isso, porque realmente as espécies que estão aqui estão correndo o risco de morrer de sede, né? Porque eram 2 nascentes, hoje a gente só tem uma, e esses animais dependem dessa água para sobreviver, porque a água é vida, sem água não sobrevive. E aí a gente vê esse descaso. Eu queria entender, eu faço um apelo ao poder público, qual é o problema? Por que esse parque está abandonado, né? Um posicionamento do governo. A gente procura os órgãos, a gente ouve promessas, mas a concretização não acontece. E a gente não consegue compreender por que esse abandono. E eu pergunto, fica aqui a pergunta, por que o abandono do Parque Estadual Suma Uma? Da condição de presidente do Instituto Suma Uma, eu conclamo toda a comunidade, toda a população de Manaus, em especial a comunidade aqui da Cidade Nova, Zona Norte, a nos fortalecer, a se organizar também, chegar até nós, para a gente lutar pela reabertura do parque, porque esse parque até 2019 ele estava funcionando. Aí veio a Covid, a pandemia, ele fechou 2020, 2021, mas já tudo voltou à normalidade e o parque continua fechado. A sala de palestra está com cadeado lá, a biblioteca está com cadeado, aqui o barracão está caindo, né? Então, é preciso recuperar toda essa infraestrutura para permitir a visitação. E além do mais, o Parque Suma Uma,
está entre as 42 unidades de conservação do Estado. São 42. A única que é urbana é essa aqui. E é a mais desprezada, uma situação que nós, enquanto pessoa, não conseguimos entender a razão de tudo isso. Eu gostaria que esse depoimento chegasse à população, não é? E que o Estado abrisse o portão do parque para que as pessoas tivessem acesso ao parque. Não é? As pessoas, na verdade, não têm acesso. Para você ter ideia, as crianças para virem aqui, uma escola para vir, é necessário ter uma autorização do Estado. E muitas vezes a gente chega para pegar essa autorização, não tem ninguém que autorize. E aí fico protelando, é hoje, é amanhã e tal, e isso tudo é cansativo. Né? Então, se o parque realmente tivesse guarda-parque, pessoas que chegassem aqui para mostrar a importância do parque, para mostrar as trilhas que foram feitas, né? E que fosse dado manutenção nessas trilhas, para que as pessoas viessem, para que as pessoas conhecessem realmente essa instituição que é tão interessante. Chega agora a hora em que a gente conhece e entrevista uma das mentes por trás desse filme, José Bandeira, que foi repórter do Parque Sumaúma. Bem-vindo, José. Como é que você está? Primeiramente, João, é um prazer estar aqui com você hoje no Conexão Universitário e principalmente é um privilégio representar o 4º período de jornalismo da faculdade, porque você falou que eu fui uma das mentes do projeto e tudo, mas eu confesso que o projeto não aconteceria se não fosse por cada dedicação e esforço de cada aluno da nossa turma, porque realmente foi um projeto muito difícil, mas poder ver depois a questão do resultado foi um prazer para a gente e fazer a diferença na vida das pessoas que trabalham no Parque Sumaúma. Bom, falando então desse trabalho em turma, né, supervisionado por um professor, conta pra gente como é que foram os bastidores do documentário. Cara, para ser sincero, eu acho que cada um teve uma experiência que mudou a sua vida, né, tanto como profissional como pessoal, porque eu particularmente foi a minha primeira vez que eu fui para campo. Pude entrevistar, pude fazer perguntas, pude estudar o ambiente, pude estudar o local que a gente estava e realmente para mim foi uma experiência única, porque o Parque Sumaúma é um local que representa a nossa Amazônia, entendeu? Representa, porque não sei se você sabe, na Zona Leste não existe mais quase verde, sabe? É tudo construção, porque a cidade começou no Rio e vai construindo no decorrer do ambiente. E por conta disso, a questão do Parque Sumaúma é um tesouro. E a gente tem que valorizar, entendeu? E o mais importante é que as pessoas que estavam trabalhando no projeto se dedicaram muito para que a gente fizesse a diferença, entendeu? Porque nós como alunos, nós como jornalistas, a gente tem um papel fundamental na sociedade, que é fazer com que a gente possa utilizar os nossos recursos de comunicar, de influenciar as pessoas para que elas abracem essa causa do Parque Sumaúma, entendeu? Então, estar nos bastidores, poder fazer a diferença é algo muito importante. E realmente, como eu falei para você, foi a minha primeira vez no campo e eu confesso que eu guardo no meu coração essa experiência no Parque Sumaúma. Como que é para você, uma pergunta mais pessoal, como é para você esse reconhecimento do filme Parque Sumaúma no programa Conexão Universitária? Cara, eu confesso que é um privilégio, é uma honra, porque realmente o nosso projeto, o nosso resultado ficou muito bom, porque todo mundo se dedicou ao máximo e, cara, eu confesso que o resultado era o que a gente queria, entendeu? Era o que nós esperávamos. E, como eu te falei, não é questão da nota ou algo assim, o mais importante é fazer a diferença na vida das pessoas. Porque, não sei se você sabe, como a gente acabou de mostrar no documentário, infelizmente o Parque Sumaúma está abandonado, entendeu? Tanto como infraestrutura, quanto na questão de segurança.
infelizmente, é uma triste realidade para as pessoas que moram ali próximo do Parque Sumaúma. E um lugar que já teve os seus anos dourados, né? Porque as pessoas visitavam o parque, iam caminhar, levavam os filhos para passear. Hoje em dia a gente não tem um lugar assim, entendeu? Ainda mais na Zona Leste. A pessoa tem que... O que ela vai fazer no feriado? O que ela vai fazer no final de semana? A gente vai para Ponta Negra, a gente vai para a praia. Mas se a pessoa quiser passear num bosque, passear num parque próximo da sua casa, infelizmente o Parque Sumaúma, então, tem que ter esse apoio, entendeu? Não só do governo, a gente pede tanto da política para abraçar essa causa do Parque Sumaúma, mas também as pessoas que moram ao redor. Porque eu não sei se você sabe, no Parque Sumaúma, várias pessoas, infelizmente, acabam roubando e acabam se escondendo lá, do lado interno do parque. E porque o parque é gigantesco, cara. Entendeu? É um tesouro aquele lugar. E, cara, a gente pede muito com essa nosso documentário que a gente fez, o nosso principal objetivo é fazer que as pessoas abracem essa causa, entendeu? Porque, realmente, se as pessoas valorizarem o local que tem, o ambiente que tem, não só as pessoas, como também os órgãos públicos, eu tenho certeza que vai fazer total diferença na vida das pessoas. Ter mais uma opção de lazer, ter mais uma opção de meio ambiente, um bosque, uma caminhada. E realmente meus olhos brilharam quando eu entrei lá, quando eu conheci a árvore Sumaúma, quando a gente estava... E agradecer principalmente o seu José, que foi que nos recebeu desde o primeiro dia, conversou com a gente, sempre esteve à disposição de nos ajudar. E agradecer a toda a equipe que nos abraçou e pedir para você que está acompanhando a gente agora que abrace essa causa, cuide do Parque Sumaúma, porque realmente eu quero que as futuras gerações conheçam esse parque. É uma situação muito triste, né, de fato, porque é o único parque urbano em Manaus e o único parque, a única área de preservação florestal que permaneceu fechada depois da pandemia, certo? Mas agora, uma pergunta para o José Bandeira. Daqui para frente, qual é o seu caminho na comunicação? Cara, eu confesso que eu viso muito... Eu sou muito pé no chão, sabe? Eu trabalho dia a dia, graças a Deus hoje eu tô contratado pela TV A Crítica, entendeu? Então eu agradeço muito pela essa oportunidade. Desde o primeiro período eu já estou no mercado de trabalho e como você também está no primeiro período, desejo que você desde o começo já aprenda a estar no mercado de trabalho. Então esses projetos, e hoje está você como apresentador do Conexão Universitário, realmente aproveita essa oportunidade, desfrute ao máximo, entendeu? E o que eu quero realmente para minha vida hoje é continuar no que eu estou fazendo, melhorar cada dia que passa, estudar, melhorar, se dedicar e só Deus sabe o dia de amanhã. José, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Universitária. Boa sorte. Muito obrigado para você também. Como tudo que é bom acaba, o Conexão Universitária de hoje vai chegando ao fim. Agradecemos a sua audiência. Até o próximo programa. Tchau, tchau.